aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Leonardo, do canal Profusão. A gente tá aqui em mais uma super live. Hoje aí com o Jean-Pierre, um doutor, professor, estudioso da USP, para tirar algumas dúvidas aqui da gente. Jean, primeiramente gostaria de agradecer muito, eu e o Fábio. A gente está muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Agora eu vou deixar para que você se apresente e falar para todo mundo que entrar na live para assistir. Se quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer que no decorrer do que a gente já deixou aqui programado, a gente vai respondendo na medida do possível. Vai lá, Jean. Maravilha. Bom, eu começo agradecendo o convite e parabenizo você e o Fábio pelo canal Profusão aí, que tô vendo que o sucesso está crescendo cada vez mais. Parabéns para vocês aí. Bom, Obrigado. meu nome é R, como você falou, eu sou de formação, na verdade, farmacêutico. Fiz farmácia na Universidade Estadual de Londrina. A despeito que eu tenho muitos alunos biomédicos no meu laboratório, também na USP, claro. Depois da minha graduação na Universidade Estadual de Londrina, eu vim para São Paulo, onde eu fiz doutorado direto no departamento de imunologia. Durante meu doutorado, em 2006 e 2007, eu passei um ano na Harvard, fazendo uma parte do meu doutorado, que foi quando eu realizei um pouco mais em neuroimunologia, né, que é a área principal de estudo no meu laboratório hoje. Em 2008, terminei meu doutorado, fiz 6 anos de pós-doutorado, e tive a felicidade de entrar no concurso para professor do Departamento de Imunologia aqui da USP. Atualmente eu sou docente desse departamento e também sou pesquisador associado G4 da plataforma científica Pasteur USP, que é uma nova colaboração internacional que existe entre a Universidade de São Paulo, a Fiocruz e o Instituto Pasteur, França. E basicamente... Que legal. Obrigado aí por passar aí todo o gabarito aí. Eu peço desculpas aí pela questão da troca da informação sobre a formação, tá? Então, formado em farmácia, né? Estou formado em farmácia, imaginando, para mim não é um problema algum, muito pelo contrário, eu adoro a turma de biomedicina, a turma para quem eu dou aula, não há problema algum, imagina. Bom, acho que a gente pode começar, né, fazendo a pergunta, cara, o que te levou você para esse caminho da farmácia, né? O que te levou aí para escolher esse curso como formação? Cara, você sabe que essa pergunta, né, você me fez e eu fiquei pensando de verdade o que me fez seguir esse caminho, né? Eu acho que assim, olha, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis tentar entender as coisas e sempre fui daquele tipo de criança que desmontava os carrinhos. Claro que quando eu montava, não sempre sobrava peças, né? Mas eu sempre fui muito curioso e uma coisa que, na verdade, me influenciou bastante quando eu era moleque, eu tinha muita rinite alérgica, mas muita rinite alérgica. E eu falava, olha, eu quero, quando eu crescer, eu quero entender esse negócio, porque eu quero tentar curar, ou eu quero tentar tratar esse negócio com o qual eu sofro tanto, né? É claro que no meio do caminho houve várias pedras e eu acabei indo para uma outra área de estudo, né? Mas ainda dentro da imunologia, né? A imunologia ainda estuda as atopias, que a gente chama que são as alergias, né? Então tudo somado foi isso, ser uma pessoa curiosa, sofrer por rinite, e com o tempo, sabe, Leonardo, uma coisa que aconteceu comigo, e isso é perceptível, e na academia é muito legal, eu não consigo lidar com rotina. Eu não consigo lidar com dias iguais uns aos outros. E a academia, a vida do cientista, ela é uma incógnita diária, né? E isso realmente digamos assim, me catapultou cada vez mais para seguir essa carreira que eu tenho seguido. Poxa, cara, que legal. E a sua especialização, você já comentou, é que a sua especialização tem um nome um pouquinho difícil, mas a sua especialização, ela basicamente, ela quer dizer o quê? Quem chegou a ler lá todo o seu portfólio, né, nos sites da USP e tudo mais, e basicamente essa especialização seria o quê? Então, basicamente, o meu doutorado é em imunologia, então o meu laboratório estuda até hoje o sistema imune. Então, a gente estuda leucócitos, anticorpos, células que combatem patógenos, como o Zika vírus, por exemplo, e o SARS-CoV-2, que a gente estuda no laboratório hoje, né? Mas, com o tempo, eu fui me especializando um pouco mais, entendendo agora a neuroimunologia. Por isso que eu deixei esse neuroninho aqui atrás, se você olhar, ó, eu tenho um neurônio aqui e umas células do sistema imune, né? Então, o que significa isso, Leonardo? O nosso cérebro, né, os neurônios do nosso sistema nervoso, que na verdade não contempla só o cérebro, né? Outras partes do corpo também possuem neurônios, como o nosso intestino, por exemplo, né? Uma curiosidade que às vezes as pessoas não sabem. E esses neurônios, esse sistema nervoso, ele modula a nossa resposta imune. Quer ver como você sabe disso? Você já ouviu falar que as pessoas que estão com ansiedade ou depressão, às vezes ficam doentes? Ah, fulano está com a imunidade baixa.
Ah, fulano ficou com herpes porque a imunidade ficou baixa. Os mecanismos por trás disso são neuroimunológicos, né? O estresse desencadeia ativação de moléculas no nosso corpo que realmente suprimem a nossa resposta imune e podem facilitar, às vezes, algumas infecções. Então é isso basicamente que a gente tenta entender. Não, pô, muito legal. Obrigado aí pela explicação e pela curiosidade do intestino. Acredito que muita gente não sabia, como eu não sabia. Uhum. E basicamente, o termo correto para falar é o que na farmacêutica, na farmacologia? Qual que seria o termo mais correto para usar? Depende, os dois são corretos, depende para o que você quer levar, né? A farmacologia Sobre a... é que Não, estuda pode a falar. ação dos fármacos, né? A Uhum. farmacêutica seriam, digamos, as indústrias farmacêuticas ou as farmácias em si. Tá, mas com relação à sua formação, qual que é a melhor forma de falar? Então, eu brinco com os meus alunos que um dia eu fui farmacêutico, hoje eu sou imunologista ou neuroimunologista. Bom, então partindo daí, neuroimunologista então, né? Quais são os campos de trabalho que você tem? Você consegue chegar num laboratório e falar assim, cara, eu queria trabalhar com vocês? Ou realmente é só uma área muito mais voltada para pesquisa? Quais são os campos que a gente tem aí, né, disponíveis para trabalho nessa área? Entendi. Então eu vou para ficar mais didático, eu vou tentar te responder de duas formas, que é a seguinte: primeiro, Bacana. quais são os campos de trabalho que os alunos que fazem biomedicina ou farmácia têm para trabalhar. Então, primeiro, a Tá. academia, né? Todos eles podem se tornar cientistas, né, no futuro, né? Tanto a biomedicina quanto o farmacêutico, eles são muito bem formados, tanto nas áreas biológicas quanto químicas até, para entrar no mundo da academia, que a gente fala que é virar cientista, né? E virar Tá. professor, obviamente, né? O farmacêutico e o biomédico têm total capacidade de se pós-graduar, fazer um mestrado, doutorado e se tornar um docente, um professor, né? Agora, Uhum. existem outras possibilidades enormes, né, para ambos os casos. Por exemplo, você pode prestar um concurso para se tornar perito criminal, para trabalhar no IBAMA, para trabalhar num hospital. Por exemplo, no caso do farmacêutico, você pode ser desde o farmacêutico de farmácia até o farmacêutico hospitalar, farmacêutico clínico. Existem as pesquisas clínicas, né, das indústrias farmacêuticas. Então, realmente é um leque de possibilidades bastante grande para todas as duas áreas, tanto para o biomédico quanto para o farmacêutico. É claro que algumas coisas são mais específicas, né? Porque existem Tá. algumas questões jurídicas, por exemplo, né? Dar laudos ou trabalhar com algumas áreas fica mais restrito para uma área do que para outra. Mas, Leonardo, a quantidade, a possibilidade é enorme. Lembrei agora, por exemplo, trabalhar com alimentos também é Que possível. legal. Indústria de alimentos é muito possível para ambas as carreiras, né? Porque, por exemplo, na produção de alimentos há uma necessidade do quê? Controle microbiológico, controle de contaminação, estudar novos compostos. Por exemplo, se você quer estudar um adoçante novo, tanto farmacêutico quanto biomédico, quanto químico, né? Ele pode realmente adentrar e seguir essa carreira dentro da indústria. Então fica até difícil, Leonardo, Caraca. pontuar as possibilidades que elas são assim realmente muito amplas. Não, cara, queria agradecer muito por você ter explicado essa parte, que, assim, pra gente que tá de fora, né, nunca trabalhou com isso, nunca não tem formação na área, é muito louco você pensar que tem tanto campo hoje no Brasil, né, que às vezes muita gente acaba desmerecendo o Brasil, né, falando assim, não tem área para trabalhar para cientista, né, é muito legal ver que, meu, tem uma gama, um leque gigante de trabalho e de áreas possíveis, especializações possíveis, né. Uhum. Tem sim, tem muitas possibilidades, Leonardo. É claro que poderia ser melhor no sentido de haver mais, por exemplo, empresas trabalhando com esse tipo de coisa, por exemplo, indústrias farmacêuticas fazendo porque uma coisa que precisa ficar claro também, por exemplo, na indústria farmacêutica, uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é o processamento e distribuição, né? Então seria muito legal se o Brasil fizesse mais desenvolvimento, então desenvolver novos fármacos, novos medicamentos e por aí vai. Não, que bacana. E, Jean, uma dúvida, né, nossa aqui que a gente acabou elaborando. Jean, quais são os tipos de pesquisa, cara, que você pode fazer dentro de um laboratório, né? Você, no caso, como farmacêutico ou um biomédico, porque assim, pra gente tentar entender melhor aí. Então, assim, ó, de novo, a mania do professor, né? Tentar fragmentar
tá? Para deixar didático, né? Não, vai lá, vai lá. Então, basicamente, eu diria que são três tipos de pesquisas, né? Tá. Primeiro seria a pesquisa básica. Claro que eu estou levando isso mais para a minha realidade, que é a realidade do mundo biomédico, né? Porque eu não Perfeito. vou me arriscar a falar do mundo das engenharias, por exemplo, porque eu não entendo nada, tá? Agora, na nossa área, eu tenho, por exemplo, a pesquisa básica. O que é a pesquisa básica? É aquela pesquisa que vai gerar conhecimento, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, culturas in vitro de célula, eu posso estudar desde botânica, sistemática vegetal, posso estudar artrópodes, eu posso estudar células, modelos experimentais. Então, é uma gama enorme do que a gente chama de pesquisa básica. E aí, Leonardo, nesse mundo da pesquisa básica, eu gosto de falar para os meus alunos que o céu é o limite, né? Não há limite para o conhecimento. Então, não há limite para a pesquisa básica. Se você quiser estudar, eu vou dar um exemplo de um artigo que eu dou para os meus alunos para exemplificar neuroimunologia, tá? Tá. Eles estudam pessoas que foram pular de bungee jump para Legal. saber, durante o bungee jump, o quanto de adrenalina essas pessoas produzem e o quanto dessa adrenalina impacta na resposta imune deles. Isso a gente Caraca. chama de pesquisa básica. Ou quase o segundo tipo de pesquisa, que a gente chama de pesquisa aplicada ou translacional. Então, o que é pesquisa aplicada ou translacional? É uma pesquisa que já tem um objetivo, um alvo lá na frente, por exemplo, Tá. de fazer uma droga nova, né? De fazer um fármaco novo, um medicamento novo, ou fazer uma vacina nova, né? Então, isso é o que a gente chama de pesquisa aplicada ou translacional. E o terceiro tipo de pesquisa é o que a gente chama de pesquisa clínica, né? Então, a pesquisa clínica é realizada em seres humanos. Então, por exemplo, o que mais está sendo realizado hoje, né, são as pesquisas em proteção com a vacina contra o SARS-CoV-2, vacinas para avaliar efeitos adversos, proteção, enfim. Então, eu dividiria dessas três formas: pesquisa básica, aplicada e clínica. Agora, todas elas, Leonardo, o céu é o limite. Por quê? Porque a quantidade de problemas que a gente tem para resolver dentro do mundo biomédico é enorme, né? Se você parar para pensar, por exemplo, claro que eu vou sempre voltar para o meu campo, né? O mundo tem sofrido, né, um aumento bastante grande de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Por quê? Porque nunca se viveu tanto quanto antes, né? As Verdade. pessoas vivem muito mais com a melhora da medicina, com o refinamento das técnicas de diagnóstico, né? Então você percebe que a gama, de novo, a possibilidade é enorme. E de novo, né? É claro que o meu viés é biomédico, mas eu posso sair do ser humano e levar isso para a veterinária, né? Eu posso levar isso para a produção animal, para melhora da produção de leite, para melhora e crescimento de frango, por exemplo. Então, para você ver, cada vez surge mais até possibilidades que me vêm à mente, né? Então, realmente é enorme a capacidade, a probabilidade, a gama, né? O leque de possibilidades. Não, com certeza. Você falando agora sobre a questão dos campos de pesquisa, assim, né? O cara pode, desde o desenvolvimento, né, até aplicação, testagem, tudo, né? Praticamente, Tudo, ele pode trabalhar com quase todas as coisas. tudo. Esse é o E legal da uma. arte, você Pode tem uma falar. possibilidade enorme. É, uma dúvida sobre a questão de, assim, né, você trabalha em laboratório, um pesquisador, mas essa grana para que essas pesquisas aconteçam vem de algum lugar, né? Você, que seria a verba, né? Imagino que de repente a universidade destina para isso. Isso daí existe. Como é que funciona exatamente a questão? Nem sei se você pode falar sobre isso, mas a Posso questão falar? da utilização dessa verba. Assim, você recebe e falam, é para você trabalhar naquele projeto, ou você bola um projeto e apresenta primeiro para o seu projeto ser patrocinado? Como é que funciona essa questão? Perfeito, Leonardo. Não só posso, como na verdade te agradeço por essa pergunta, porque com certeza isso vai esclarecer à sua audiência como funciona esse processo, que às vezes é Tá, mal compreendido e acha-se que às vezes o dinheiro, que é público em essência, pode não estar sendo bem aplicado. Mas eu queria tá. falar uma frase que é piegas até hoje em dia, né? Mas ciência é investimento, não é gasto. Não importa o nível dessa ciência, desde a básica, a aplicada, Exato. até a clínica. Porque a ciência ela é feita em degraus. Ela pode começar lá no degrauzinho mais de baixo, tá? Mas ela vai e dá a volta por cima e chegar lá no leito com certeza. O maior exemplo foi um cara chamado Alexander Fleming,
que, sem querer, descobriu a penicilina e salvou milhares, milhões de vidas até hoje, né? Então, vamos lá, o fomento à pesquisa. Então, o que a gente tem no Brasil, tá, Leonardo? A gente tem, assim, ó, os fomentos internacionais e nacionais. Então, vamos falar dos nacionais primeiro. Entre o fomento à pesquisa nacional, a gente tem as agências do governo fomentando a pesquisa. Dentre elas, obviamente, a primeira que eu vou citar é a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho fantástico fomentando pesquisa no Estado de São Paulo, tá? Eu posso até errar no número, mas se eu não me engano, Leonardo, pesquisa feita em São Paulo é 25% da pesquisa feita no país, ou até mais, tá? Então, realmente, a FAPESP tem uma importância enorme fomentando a pesquisa, não só biomédica, mas também das engenharias e tudo mais. Isso é o Estado de São Paulo. O que a gente tem em nível de governo federal, a gente tem a CAPES e o CNPq, tá? Então, a CAPES e o CNPq também fomentam pesquisa. E também a gente tem o Ministério da Saúde, né, que pode financiar geralmente pesquisas mais clínicas e aplicadas, óbvio, né, porque se relaciona com o Ministério da Saúde. E existem algumas outras instituições, como a FINEP, por exemplo, que também é vinculada ao governo e pode fomentar a pesquisa. Então, como que funciona? Bom, primeiro você tem que ser um cientista, né? Você tem que levantar uma hipótese e você aplica o seu projeto às agências de fomento, né? Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente tem no laboratório, recentemente aprovado pela FAPESP, foi um projeto para avaliar modelo experimental da Covid-19. Então, a gente tem várias perguntas científicas, né, que a gente quer responder acerca da Covid-19. E, claro, meu laboratório é de neuroimunologia. Você já deve ter ouvido falar que casos de quadros neurológicos pela Covid-19 têm aparecido, né? E essa é uma das coisas que a gente vai estudar. Na verdade, a gente já está estudando isso desde março em nosso laboratório. Então, funciona dessa forma. Eu escrevo o projeto, eu submeto a essas agências de pesquisa e fomento, elas avaliam o meu projeto e elas vão te falar, olha, isso tem mérito, isso não tem mérito, temos verba ou não temos verba. Porque também uma possibilidade o teu projeto pode ter muito mérito, mas você pode não ganhar porque não há verba disponível, né? E aí, de novo, o que eu gostaria de falar para os nossos governantes, se houver algum deles assistindo, coloquem mais dinheiro na pesquisa, pelo amor de Deus. Porque pesquisa, conhecimento é futuro. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara agora, né? Então, essas são as possibilidades nacionais de públicos, né? Agora, existem também algumas possibilidades na interface público-privada. Por exemplo, a FAPESP tem uma linha, um edital chamado PIP, que é um edital de colaboração público-privada. Então, a universidade, ela dá a estrutura física, ela dá a mão de obra e o know-how, e a indústria privada, ela entra com uma parte do fomento e com uma parte da ideia. Porque, por exemplo, você chega para mim e fala assim, nossa, Jean, eu aqui no meu canal eu fiquei pensando, eu quero colocar um implante no cérebro das pessoas para controlar o meu aplicativo. Aí você vai falar, pô, isso aí o Elon Musk já pensou. Eu só pensei nele agora de repente, mas enfim. O fato é que é possível criar um projeto desse de colaboração público-privada, tá? Então, essa é uma interface público-privada que é possível. E também é possível o fomento à pesquisa totalmente privada, né? Há algumas amarras, há algumas dificuldades na universidade para que o dinheiro privado entre, mas existe sim, tá? Agora, algumas áreas são mais beneficiadas com isso do que outras. Por exemplo, as engenharias são muito beneficiadas por fomento, por exemplo, como IBM, Microsoft ou outras empresas automobilísticas, por exemplo, tá? Na área biomédica, claro que existe também. As farmacêuticas podem colocar dinheiro dentro da universidade para fomentar projetos. E funciona da mesma forma. Você submete um projeto para uma indústria farmacêutica aqui nacional, eles avaliam e falam, vou te dar o dinheiro e pronto. Deixamos de lado agora o fomento nacional. Como é que funciona o fomento internacional? Da mesma forma, Léo. Exatamente da mesma forma. Então, existem várias agências de fomento internacionais, inclusive algumas delas têm editais voltados para países de terceiro mundo, porque sabem das dificuldades que nós passamos, exato. E quando, por exemplo, houve a crise de Zika no Brasil,
Uma das fundações mais conhecidas hoje, né, privadas de fomento à pesquisa, é o Bill e Melinda Gates Foundation, né, que é do Bill Gates e da Melinda Gates. Então, você já ouviu falar com certeza, né? Já. Fomentam pesquisas na África, eles fomentam pesquisas na América Latina, só que eles sempre têm um viés mais aplicado. Eles gostam de colocar dinheiro em algo que eles sabem ou que tendem a melhorar a vida da população, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa. Não preciso repetir. Lá existem grants. Grants é um nome em inglês para as verbas. Então, por exemplo, o NIH é o maior instituto americano de pesquisa, talvez do mundo, não arrisco falar se é, mas com certeza um dos maiores. E ele pode fomentar tanto pesquisa dentro dos Estados Unidos como fora, né? E existem as indústrias privadas farmacêuticas, por exemplo, várias delas, eu não vou citar nomes, mas várias dessas indústrias farmacêuticas têm editais abertos para submetermos projetos e tentar aí, né, ganhar uma grana dos gringos, digamos assim. Não, pô, é muito legal pensar que existe quase esse intercâmbio, né, de ciência e de estudo, né? Você pode fazer. E nesse caso, por exemplo, que você falou dessas empresas estrangeiras quererem patrocinar, um exemplo, o seu projeto. Você faz ele aqui ou você faz ele lá fora? Ótima pergunta, Léo. Existe uma coisa que você pode selar, né, estabelecer colaborações internacionais de intercâmbio, por exemplo. Então, eu tenho duas alunas minhas, a Carolina e a Nájila, que acabaram de voltar de duas colaborações internacionais. A Nájila voltou da Universidade de Melbourne, na Austrália, e a Carolina acabou de voltar da Harvard. Parte dos experimentos foram executados no Brasil, parte dos experimentos foram executados nesses locais. E é uma colaboração fantástica, porque, olha, Léo, vou te falar bem a verdade. Os pós-graduandos que o Brasil tem são muito bons, os cientistas que o Brasil tem são muito bons, e quando eles vão para fora, eles literalmente mandam muito bem, tá? Então eles realmente são bem vistos, executam muito bem aquilo que eles se comprometem a fazer. Então é possível você ter um fomento de dupla nacionalidade, digamos assim, você pode ganhar uma do exterior e do Brasil, e os alunos podem fazer esse intercâmbio, inclusive recebendo aluno de fora. Eu já recebi uma aluna indiana que veio de Paris, né, e ficou no meu laboratório 6 meses. 2 anos seguidos eu recebi um rapaz de 16 anos de idade que veio da Califórnia ficar no meu laboratório durante o período de Zika, porque ele somava esses estágios internacionais para a futura, o vestibular, digamos, dele, né? Mas eles não têm vestibular para entrar na Universidade de Medicina. Isso é muito rico, porque quando eu trago alguém de fora para o Brasil, eles ganham e os meus alunos ganham, né? Porque é uma troca de informações. Para começar, o laboratório funciona em inglês o tempo todo, porque quando eu recebo um gringo, a gente tem que, obviamente, né, falar inglês, e a língua da ciência mundial é o inglês, né? Não tem como. Se você quiser ficar atualizado, é o inglês. Não tem jeito. O mundo fala, né? Jean, a gente tem uma pergunta aqui da Aline Pastorelli. A pergunta é a seguinte: Jean, quando você pleiteia a pesquisa, é sempre em conjunto com a universidade? Ela precisa aprovar a ideia antes de seguir com o processo para quem pode subsidiar a pesquisa? Ótima pergunta. Então, assim, existem os projetos que são desenvolvidos dentro da universidade e existem os projetos desenvolvidos fora da universidade. Por exemplo, São Paulo possui hospitais de renome que fazem pesquisa hoje, né? E eles executam esses projetos dentro desses hospitais, né? Mas, na grande maioria das vezes, esses hospitais acabam também colaborando com os cientistas das universidades, né? Legal. Sempre uma troca, Leonardo. É muito difícil você encontrar um grupo que trabalhe 100% do tempo sozinho. Realmente é muito difícil. Agora, quanto ao projeto, sim, o projeto a priori, ele sempre tem que ser aprovado. Então, se um aluno quer fazer mestrado, doutorado, ele tem que submeter um projeto ao programa de pós-graduação. Se o instituto quer fazer um projeto, ele tem que submeter tanto as empresas de pesquisa, como, por exemplo, as agências de regulação de ética, como, por exemplo, a ética de experimentação animal, que é extremamente exigente e funciona no nosso país, né? A gente faz modelos experimentais, nós obedecemos regras rígidas para executarmos esses experimentos, e, claro, também o CEP, né, que é o Código de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, né?
Então, são todas essas etapas que são necessárias para que os projetos sejam de fato executados. E uma dúvida, eu acho que você já deve ter pegado nesse ponto em algum momento da sua explicação, mas só para deixar mais claro. Então, existe uma possibilidade de repente, igual, por exemplo, a USP, né, que é um órgão público, se juntar em colaboração com um órgão privado para trabalharem juntos em um projeto? Existe essa possibilidade? Com certeza. Não só existe, como isso acontece o tempo todo. Isso está acontecendo nesse momento. Se você for nas engenharias, lá na Poli, vários projetos de colaboração público-privada acontecem, né? E nas biomédicas também acontece. Nossa, obrigado Não, que é muito legal você pensar nisso, né? Você pensar, putz, empresas privadas, né? Que os caras, assim, a gente vê muita empresa privada, não é essa a principal, né? Mas a gente vê muito elas como, tipo, extremamente capitalistas e tudo mais. Oi? Elas são os bad guys. Exato. E aí você pensa, falando assim, nossa, elas fazendo acordo, né, com o governo para se ajudarem e tentarem, né, chegar em um bem comum, né? Exato. É porque eu entendo totalmente essa visão que as pessoas têm, mas veja, o que elas precisam entender é exatamente o que eu falei agora há pouco. Quando esse dinheiro é gasto, seja pelo governo, seja pelas empresas privadas, projetos são aprovados e esses projetos têm objetivos a serem cumpridos. Então não é que o dinheiro privado vai entrar na universidade e falar assim, quem manda agora aqui sou eu. Jamais, não é assim que funciona. Muito pelo contrário, é uma troca, né? E na verdade, Léo, do meu ponto de vista, eu acho que a universidade deve continuar pública de qualidade? Deve sim, com certeza. Só que ela deve abrir cada vez mais as portas para a iniciativa privada, porque é uma troca ótima para todos os lados. A universidade tem o conhecimento e a estrutura. A iniciativa privada tem o conhecimento para produzir em larga escala e jogar no mercado. Qual o problema disso? Muito pelo contrário, não vejo problema nenhum, né? Exatamente. O Fabinho fez outra pergunta aqui, que essa eu acho interessante e essa é uma dúvida também. O Butantan e a USP são a mesma coisa em questão de campo de pesquisa? Uma pessoa que trabalha para um trabalha para outro ou não necessariamente são coisas completamente diferentes? Não necessariamente. O Butantan, a despeito dele estar ali coladinho na Universidade de São Paulo, né? Parte, tá? Agora, várias pessoas, cientistas... Agora, assim, o Butantan é um instituto, né? Então, em essência, ele faz pesquisa. Ele não tem cursos de graduação, por exemplo, tá? Agora, apesar que alguns cursos de pós-graduação possam eventualmente ser abertos e oferecidos. Agora, de novo, vários pesquisadores do Butantan realizam pesquisas conjuntas com os pesquisadores da USP ou da Unifesp, pode esquecer da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo também, que é ótima, né? Então, por quê? Por que esse intercâmbio, essa troca acontece tanto, Léo? Porque cada um tem o seu expertise, tá? E é muito legal você usar o expertise do outro do que gastar 2, 3, 4 anos para aprender o que alguém já sabe. Se você for lá fora, né, e eu já tive muito felizmente essa oportunidade de ficar um ano na Harvard, os caras não gastam tempo com isso. Se eles sabem assim, pô, o Léo lá é bom pra caramba em desenvolvimento digital de programa, eles não vão gastar tempo aprendendo uma coisa que alguém já sabe. Eles vão te chamar e falar, Léo, a gente quer fazer um projeto, vamos fazer um projeto junto? E aqui funciona da mesma forma, né? A colaboração, ela é muito, muito boa nesse aspecto. Caraca, obrigado pela explicação. Essa era uma dúvida particular minha sobre a questão de colaboração e tudo mais. Mas agora, partindo para uma outra seara aqui que a gente já tinha preparado, né? A gente sabe que você trabalhou aí, imagino que muito, né, para a questão do desenvolvimento da vacina contra o Zika, né? Se eu falar qualquer coisa errada aqui, por favor, fique à vontade para me corrigir, tá? E como é que foi essa experiência de você desenvolver uma vacina? Imagino que você já deve ter passado por isso antes, né? Mas no caso do Zika aí, que a gente... Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Desculpa te... E aí, como é que foi? Mas como você pode perceber, né? Eu fico até entusiasmado de falar. Foi uma experiência fantástica, Léo. Foi uma experiência maravilhosa. Mas eu tenho que fazer uma ressalva que é a seguinte, né? Lembra quando eu te falei das 3 tipos de pesquisa, a básica, a aplicada e a clínica? Nós não desenvolvemos a vacina. O que isso quer dizer? As vacinas de Zika,
as quais nós participamos, eu vou explicar melhor, são 3 vacinas, basicamente. Uma vacina é de vírus inativado, que é o quê? Você mata o vírus e injeta o vírus morto. Existe uma outra vacina, que é uma vacina de DNA, que é uma vacina que você injeta na pessoa, a pessoa vai pegar esse DNA, vai transformar em proteínas, no caso, em proteínas virais, e você vai montar uma resposta imune contra essas proteínas, tá? Então, apesar de nós termos participado das discussões, dos desenhos desses plasmídeos, de quais sequências virais eram as mais imunogênicas, e aí o negócio acaba ficando um pouco mais refinado, mas não sei se vale a pena entrar tão a fundo. O nosso papel mesmo, Léo, foi fazer o que a gente chama de ensaio translacional aplicado, ou que a gente chama de ensaio pré-clínico. Então, o que foi o ensaio pré-clínico? Nós, em colaboração com o pessoal da Harvard, o professor Dan Baruch, né, e um colega, um amigão meu, na verdade, que estava lá ao momento, que é o Rafael Laroca, nós testamos nos modelos experimentais, aqui no meu laboratório, a capacidade dessas vacinas protegerem os animais. Por que que nós entramos nessa? Por um motivo principal, Léo. Em maio de 2016, nós tivemos a felicidade de comprovar, isso é uma satisfação muito grande para mim e para os meus alunos, porque, na verdade, foram eles que executaram os experimentos, né? Nós comprovamos em 2016, claro que não só o meu laboratório, tá? Com vários outros pesquisadores em colaboração, né? Inclusive com colaboração dos Estados Unidos. Nós comprovamos a relação causal entre Zika vírus e microcefalia, né? Então fomos nós que comprovamos que Zika, pois é, causava microcefalia. Isso é engraçado, né? Caraca, porque as pessoas não sabem que, na verdade, um grupo brasileiro, né, de vários pesquisadores da Universidade de São Paulo que comprovaram isso. Então, quando a gente fez esse trabalho, em maio de 2006, a gente publicou na Nature, e foi, assim, uma felicidade enorme para nós todos, nós estabelecemos um modelo experimental. O que é um modelo experimental? A gente conseguiu fazer em camundongos a mesma coisa que acontece em humanos. O que é? Eu infecto a fêmea do camundongo prenhe com Zika vírus e eu vejo que o feto desenvolve as mesmas lesões que os bebês de microcefalia. Então, nós conseguimos fazer isso no nosso laboratório. Então, foi por esse motivo que nós entramos no estudo das vacinas. Porque o professor Dan Baruch da Harvard me ligou, né? Nós já nos conhecíamos pelo Rafael Laroca, na verdade, o meu amigo, e falou, olha, e o professor Dan Baruch é um dos grandes desenvolvedores de vacina do mundo, inclusive ele está envolvido agora na vacina anti-SARS-CoV-2, né? E ele falou, olha, vocês têm uma plataforma fantástica, que é o modelo experimental de síndrome congênita, que a gente chama, nós queremos que vocês testem para nós a nossa vacina. Olha que felicidade, né? Eu falei, claro que sim. Vamos testar quando? Agora? Amanhã? Tudo começou e a gente ficou muito feliz porque as vacinas que a gente testou tiveram uma proteção de 100%. Os animais não os animais não faziam viremia, né? Não tinha vírus circulante, não tinha vírus em vários fluidos, não tinha vírus no cérebro. Então, realmente, a gente conseguiu comprovar no pré-clínico que, em 3 linhagens de camundongos diferentes, que a vacina era protetora. Então, a gente estabeleceu que, olha, o pré-clínico funciona, ou seja, o conceito dessa vacina funciona. Dali para diante, a gente também participou dos estudos que foram em macacos réus, mas não foi feito nada aqui no Brasil. A gente participou o quê? Nas análises dos resultados, na análise dos plasmas dos macacos e por aí vai. E aí, a gente provou que, olha, se funciona em camundongo, funciona em macacos, né? E hoje, muito felizmente, Léo, essa vacina está em fase 2 em seres humanos, né? Ela foi dada para alguns milhares de pessoas, para comprovar que ela é segura e para comprovar que ela produz anticorpos, né? Aí, o problema é o seguinte, na verdade é um problema, mas é uma coisa boa. A epidemia de Zika acabou. E aí, como a epidemia de Zika acabou, não deu para evoluir para a fase 3. Porque não tem como testar a proteção na população se a doença agora está numa fase... Não é que ela acabou, né? Pelo amor de Deus. Tá? Ela tá numa fase de retrocesso, né? Exatamente. Está numa fase de controle, né? Mas a gente ficou extremamente feliz e satisfeito de ter alavancado isso tudo, né? E quem sabe um dia a vacina atinja aí as pessoas
E para mim, para o meu laboratório, vai ser uma satisfação enorme ter podido, né, como cientista, como brasileiro, alavancado isso tudo, né? Então foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. A gente colhe os frutos disso até hoje, sem dúvida. Você Caraca, cara, que. live, Oi? Desculpa? até me chamou para uma live, tá vendo como eu tô colhendo os frutos? Viu? Você viu? Não, cara, a gente realmente. Meu, que história, cara, que história. É muito legal, assim, poder falar com alguém que, cara, tá escrevendo a história aí hoje, querendo ou não, da medicina em geral, cara. Tipo, é uma doença que pegou muita gente, né? Acabou tendo diversos nascimentos, né, com microcefalia. Chegou a. Cerca de 3.600, 3.700 bebês com microcefalia, né? Além dos bebês que nasceram sem microcefalia, mas que nasceram com problemas neurológicos graves ou problemas oftalmológicos graves, né? Então, realmente foi um momento muito triste para o nosso país, para o mundo também. E a gente, obviamente, como cientista, ficou extremamente feliz de ter podido contribuir de alguma forma com essa história, né? E assim, sem querer, óbvio que eu até fico entusiasmado em contar a minha história, mas eu queria que o seu público, né, entendesse que isso é extremamente importante no sentido de que nós temos, sim, cientistas no país preocupados em resolver os nossos problemas, né? Da mesma forma que a gente estava fazendo com o Zika, Léo, a gente está desde março no meu laboratório, na plataforma científica Pasteur USP, trabalhando com SARS-CoV-2. A gente já isolou 2 vírus. Então, quando a gente fala isolou, né, a gente pegou 2 amostras de pacientes infectados e fizemos o isolamento viral. Além de feito o isolamento viral, nós sequenciamos o genoma desses 2 vírus. E a partir de então, pode trabalhar com ele no laboratório, porque na SPPU a gente tem um laboratório de nível 3 de segurança, que é o nível exigido para o SARS-CoV-2. Então, você vê como há uma possibilidade enorme do cientista no Brasil contribuir, de fato, para uma melhora da vida do cidadão que está aí, né, atrás, na frente do celular, assistindo a gente falar. Ô, Jean, uma dúvida. Eu lembro de ter visto essa notícia sobre que brasileiros tinham, né, conseguido aí, analisar a sequência genética do Covid. Então, foi o seu laboratório lá o responsável? O primeiro grupo que sequenciou foi uma colaboração, foi realmente grupos da Universidade de São Paulo, mas esse eu não estava envolvido. Quando a gente sequenciou o nosso, né, a gente fala o nosso, mas os que nós isolamos, o trabalho dos outros pesquisadores já estava publicado, né? Que era uma colaboração. Caraca, que legal. Pessoal daqui da USP também. Poxa, cara, tá sendo um privilégio aí falar com você de verdade, cara. É muito bom falar com. Tipo, é cientista de verdade, né? Tipo, você fica vendo isso daí. Normalmente você lê sobre, só vê notícia, mas nunca conversa com ninguém que realmente tá lá na linha de frente fazendo o negócio acontecer, né? Sim, você usou um termo. Eu te agradeço muito os elogios, Léo. Imagina, para nós é enorme, porque a gente, e assim, eu queria deixar bem claro que eu não faço isso sozinho, eu tenho alunos no meu laboratório, alunos e alunas de laboratório, mestrando, doutorandos, que realmente, esses sim estão na linha de frente, né? Esses sim estão lá se arriscando, claro, controladamente, mas estão lá dia e noite, desde março, fazendo pesquisa todo dia, saindo do laboratório 10, 11, meia-noite, para tentar responder perguntas que são perguntas importantes acerca da biologia do SARS-CoV-2. E eu vou te dar um spoiler. Uma das coisas que a gente está fazendo que é super legal é a possibilidade do SARS-CoV-2 infectar as células do sistema nervoso, né? Então, realmente, uma importância enorme e a gente fica muito feliz de poder, de novo, contribuir. Como a gente fez em 2016, a gente sabe que a gente está contribuindo de novo agora em 2020. Perfeito. Jean, eu tenho mais 2 perguntas para você. A primeira, né? Se você puder explicar de uma maneira simplória, que eu imagino que seja ultra complicado, né? Mas como é que funciona as etapas de uma maneira simples, né? As etapas ali desde a hora que você descobre, né, uma determinada doença, vírus, bactéria, até o momento que você vai lá e desenvolve uma vacina para ela. Como é que funciona esse processo? Perfeito. Então eu vou usar, para ficar didático, eu vou usar a Covid-19 e o SARS-CoV-2, tá bom? Tá. Então, primeira coisa é o seguinte, todo bicho, quando eu falo é bactéria ou vírus,
Para invadir nossas células, ele precisa interagir com algum receptor nas nossas células, né? Você já deve ter ouvido falar do ACE2, da ECA2, que é o receptor para o SARS-CoV-2. Esse receptor liga numa molécula do SARS-CoV-2 que se chama spike, ou espinho. Por isso que o SARS-CoV-2 se chama coronavírus. Porque quando você olha ele no microscópio eletrônico, ele parece uma coroinha. Bola, né? Exatamente, exatamente. Aquelas proteínas que vão interagir com a célula do hospedeiro. Então, olha só, se você bloquear essa proteína de interagir com a sua célula, provavelmente ele não vai conseguir invadir. Então, esse é o conceito. Esse é o conceito, tá bom? Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é o que a gente chama de pré-clínico, que foi o que a gente fez com o Zika lá atrás. Ou seja, será que se eu, por exemplo, injetar spike, só a proteína spike no camundongo, será que ele vai produzir anticorpos? E aí, será que quando ele produzir anticorpos, eu injetar o coronavírus nele, eu protejo? Essa é a pergunta. A gente já sabe, não nós, porque a gente não está fazendo vacina nesse momento, mas vários grupos no mundo já fizeram e sabem que esse conceito, sim, existe e está correto. Então, usar o spike como antígeno, que a gente fala, procede e é uma ótima alternativa. Beleza. Só que agora a gente precisa evoluir para os seres humanos, porque a resposta imune dos animais, apesar de muito semelhante, tem algumas peculiaridades que... Beleza. Então, vamos agora para o ser humano. Primeira fase, então as fases em seres humanos são 3 fases em essência. A primeira fase é muito semelhante. Você injeta a sua vacina, não importa qual tipo de vacina, eu posso até depois tipos que existem, mas você injeta a vacina no ser humano e a primeira coisa que você quer fazer é se ele não vai ter nenhuma reação adversa, né? Se ele não vai ter um choque anafilático, se ele não vai ter um desmaio, uma dor de cabeça, na verdade, todos os sintomas são anotados quando o paciente toma a vacina. Essa é a questão da segurança. Mas não adianta só ver se é seguro. Você tem que ver também se a vacina está produzindo uma resposta imune. Então, o que você faz? Você tira o soro desses pacientes depois de um tempo e você testa in vitro no ensaio que a gente chama ensaio de neutralização. Neutralização de quem? Do vírus. Então, eu pego uma cultura de célula, eu jogo o vírus ali e jogo o plasma da pessoa que tomou vacina. E aí eu vou testar se esse vírus conseguiu entrar na célula e se replicar, tá? Então, essa seria a fase 1. A fase 2 é basicamente a mesma coisa, só que com um número um pouco maior de pessoas, tá? E sempre com pessoas de uma idade que a gente fala com uma saúde boa. Então, a gente não faz, né? Quem faz teste clínico, eu não faço. Quem faz teste clínico, fase 2, não vai fazer em criança nem em idoso, tá? Teste clínico fase 1, fase 2 vai ser em pessoas saudáveis, 20 anos de idade, 18, enfim, uma faixa etária saudável, certo? A fase 2 é basicamente a mesma coisa com um número maior de pessoas. E a fase 3? A fase 3 é, de fato, quando você dá a vacina nas pessoas, né? Geralmente, essa vacina tem o grupo placebo e o grupo não placebo, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, você vacina as pessoas e falam para elas, olha, volta daqui X tempo, ou caso você se infecte com a doença, volte aqui para o hospital e me diga que você participou do ensaio clínico, que você está inserido nesse caso clínico. E aí, óbvio que os grupos vão te avaliar e falar, né? Eles vão coletar... Geralmente, eles não sabem que grupo que é blind, a gente fala, é duplo cego, né? Não sabe, mas eles vão tirar teu sangue e vão avaliar se você está mesmo infectado ou não, se é coronavírus, no caso, ou se é influenza, se é uma gripe, ou se é outra coisa interessante, ou se são os outros coronavírus, provavelmente... tem vários, né? São 7 coronavírus, Léo. 4 que a gente chama de sazonais, que nós, por exemplo, com certeza já tivemos no passado, tá? E os outros 3 mais graves, que são o SARS-CoV, de 2002, o MERS-CoV, de 2013, que surgiu lá na Arábia Saudita, o SARS-CoV-1 na China, e agora o SARS-CoV-2 também na China, em Wuhan. Então, são essas as fases, né?
que tem que acontecer para você ver se há proteção ou não. Então, nesse momento agora, diferente do que eu te contei com o Zika, que a doença acabou, não deu para fazer fase 3. Agora, a gente está em plena pandemia. Então, com certeza, os ensaios clínicos seguem, né, seguindo todas as etapas de elaboração. E, Léo, todas essas etapas obedecem critérios rigorosíssimos de qualidade. Eu sei que tem muita gente aí assistindo, né? E eu queria dizer que, olha, pessoal, as vacinas existem há muitos e muitos anos, tá? Existem vacinas para uma série de doenças, né? Então, existe vacina para raiva, existe vacina para hepatite, existe vacina para febre amarela, existe vacina para rotavírus, existe vacina para HPV, que foi a mais recente que foi liberada. Pessoal, vacina é extremamente importante. Vacina é extremamente importante, tá bom? Então, eu tenho certeza que as vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas devem sim estar obedecendo rigorosos critérios de avaliação. É claro que eu não estou lá dentro e eu não posso dizer com total propriedade, tá? Mas, obviamente, que como imunologista, acho que o meu papel é esclarecer para as pessoas que, olha, as vacinas têm um papel importantíssimo. Quer ver um exemplo? Se vocês colocarem no YouTube, procurarem, infelizmente os vídeos são em inglês, tá? Mas se vocês procurarem o vídeo da história da poliomielite e o vídeo da história da febre amarela, vocês vão ficar assustados da realidade que essas doenças eram antigamente. A poliomielite todo ano matava alguns milhares de crianças nos Estados Unidos. Hoje, talvez as pessoas não deem valor porque elas não veem mais a poliomielite. Ela não viu uma criança sucumbir, né? Ou ficar com sequelas causadas pela poliomielite, ou ver alguém que você ama morrer de febre amarela, né? Então, realmente, é um assunto bastante nevrálgico, eu sei. A gente vive num momento onde as pessoas acreditam, às vezes, em coisas que não são verdades, tá? Então, assim, as informações hoje, pessoal, tá aqui, ó, e o Léo tá fazendo um papel fantástico de me dar essa oportunidade de falar para vocês, olha, vai no YouTube que seja, ou entra no site do Ministério da Saúde, ou da Secretaria do Estado de São Paulo, ou do estado que você mora, você vai ver o quanto, de fato, essas vacinas protegeram ou melhoraram a vida das pessoas nos últimos anos. Basta você ver que um século ou um século e meio atrás, as pessoas morriam de qualquer doença. Qualquer doença. Sim, realmente. Verdade. Não, Gê, pô, cara, obrigado por esse disclaimer, foi, assim, uma aula, realmente. Verdade, você e o Fabinho, muito obrigado pela oportunidade aí de falar um pouco para vocês. Imagina, cara, a gente que agradece de você ter aceitado o convite de estar aqui, passar toda essa gama de informações. Eu tenho certeza que daria papo para mais umas 3 lives facilmente, sem problemas, né? Infelizmente, o Instagram, ele limita aqui a nossa live a 1 hora de duração, tá? Mas, Jean, muito obrigado, cara, por ter topado aqui, vir, ter falado, né? Ter passado essa aula aqui pra gente, como eu já falei. E, Jean, agora eu vou deixar aí um momentinho. Se você quiser, pode agradecer a quem você quiser, pode fazer o seu disclaimer, seu jabá, dos seus projetos, pode ficar à vontade, agora o espaço é seu. Não, maravilha. Eu queria te agradecer, Léo, você, o Fábio, realmente é uma oportunidade fantástica. Uma coisa que o cientista faz muito mal, eu admito, é divulgar a ciência. Mas ainda bem que há pessoas que têm aí esse tino para fazer divulgação, então eu te agradeço essa oportunidade. E se tem alguém que eu sempre vou agradecer, são os meus alunos no meu laboratório. Eu sempre falo, não é mentira, eu falo para eles o tempo todo, eu sou muito orgulhoso do time que eu tenho. Então, eu tenho alunas e alunos de mestrado e doutorado que realmente estão no front ali de batalha para a gente responder essas perguntas todas, tá? E é claro que eu vou agradecer à FAPESP, que fomenta o meu laboratório, que nunca, sempre que pôde, aprovou os nossos projetos, nos dando, então, as verbas, para que a gente possa, então, fazer essa ciência aí, que a gente acha que é de qualidade e que traz, de fato, alguma coisa de bom para você, cidadão que está aí do outro lado assistindo o canal Profusão. Obrigado, Jean, mais uma vez. E pessoal que ainda não conhece aí o projeto do Jean, o Jean tem um Instagram, a gente vai deixar aqui na descrição. Pode falar.
cientista faz mal, né? Divulgação, né? Vai lá. Pois é, quem tem mais interesse em saber sobre o nosso trabalho, a gente tem uma página no Facebook, no Instagram, que é o @Interações Neuroimunes. Lá a gente coloca experimentos que a gente realiza, congressos que a gente vai, ideias que a gente tem, notícias do mundo da neuroimunologia, notícias do mundo da imunologia. E, de novo, como eu falei, dentro da academia, Léo, o céu é o limite. O céu é o limite. Cara, muito obrigado. Então, pessoal, quem tiver mais curiosidade, tiver querendo aí saber um pouquinho mais, entra lá no Instagram, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram lá do Jean, para vocês irem lá, se quiser pode mandar pergunta para ele, que eu acho que ele responde, né? Talvez eu demore um pouquinho, porque a gente tá meio ocupado, mas a gente responde. Perfeito, Jean. Muitíssimo obrigado. Pessoal que veio pelo Instagram do Jean, se vocês não conhecem o Profusão, vai lá, começa a seguir a gente. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos no YouTube, a gente fala sobre muita coisa, astronomia, história, muita coisa aí bacana. E vocês que vieram pelo Instagram do Profusão, vão lá, dá uma olhadinha no trabalho do Gê, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Gê, uma ótima noite, cara, muito obrigado aí por essa aula que você deu pra gente e tenha uma ótima noite. Imagina, foi um prazer, Léo. Abração pra você, pro Fábio e tô à disposição para uma prova. Abração. Perfeito, muito obrigado. Tchau, Valeu. Tchau.